Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. Obrigado pelo seu carinho mais uma vez. A TV Notícias de hoje começa agora. Larvas e insetos usados na alimentação. Pesquisas e aplicação prática certificam o alto valor nutricional dos ingredientes nada convencionais. Universidade Federal de Uberlândia propõe política de diversidade sexual. Programa de pós-graduação oferece a primeira disciplina exclusivamente em inglês, mas produção e visibilidade internacional. O fim de semana foi de muito sol e nada de chuva. A previsão completa para os próximos dias você acompanha no nosso telejornal, que começa agora. Você já imaginou larvas e insetos sendo usados na alimentação? Não é um hábito muito comum entre os brasileiros, mas já existem estudos e aplicação prática que comprovam o alto valor nutricional dos ingredientes nada convencionais. Os estudos, com o apoio da incubadora da UFO, já são aplicados em ração animal. Uma fazenda de mini rebanhos. É assim que os empresários Rafael e Regis nomeiam a produção de insetos da espécie Tenebro molitor, popularmente conhecido como bicho da farinha. Mais de 35 mil insetos ficam alojados em aproximadamente 180 caixas. Para garantir a criação, a temperatura do local varia de 27 a 30 graus e a umidade relativa é de 60 a 70%. Os insetos se alimentam de uma ração balanceada de origem 100% animal. Rafael conta que as larvas foram adquiridas de criatórios profissionais do Brasil. A gente faz a ração desses insetos e ao longo de 4 a 5 meses a gente tem a criação desses insetos que divide em 2 fases. Então a gente tem um sistema de engorda, onde as larvas vão engordar, vão crescer, vão ganhar peso e volume para depois poder abater e processar. E também o setor de reprodução, onde os besouros vão se reproduzir, gerando novas larvas no futuro e mantendo o ciclo do processo. Os empresários criaram a empresa Intec Brasil. No projeto desenvolvem 2 tipos de produto, larva desidratada e farinha de insetos. O objetivo é usar os ingredientes para a ração animal, uma forma de alimentar peixes e aves ornamentais. É uma fonte nobre de proteína. E concorria, um concorrente seria a farinha de peixe, que vem de uma pesca predatória, vem reduzindo o volume dessas pescas e a produção é bastante sustentável. Essa é, vamos dizer assim, a grande vantagem que tem fazer a opção para o uso dos insetos na alimentação animal. 1/3 da população mundial já consome insetos direta ou indiretamente. O mercado de insetos comestíveis movimenta no mundo mais de R$1 bilhão e a espécie mais consumida é a Tenebro molitor. O ciclo total do inseto é de 4 a 5 meses, considerando desde o ovo até o estágio final do besouro. Durante o processamento, é possível conseguir 2 subprodutos. A pele do inseto, conhecida como exoesqueleto, que é rica em quitina, usada na indústria de cosméticos e farmacêutica, e os excrementos, que podem ser usados como fertilizante. As larvas que passaram pela fase de engorda já estão num ponto ótimo para serem abatidas. A gente faz o abate dessas larvas e processa. Então a gente faz a desidratação dessas larvas, gerando o primeiro produto, que é a larva desidratada com alto teor de proteína. A ideia da equipe surgiu em 2015. O projeto foi aprovado no edital do Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras. Em julho de 2016, a empresa foi pré-incubada e desde julho deste ano está na fase de incubação. O CIAEM da UFO oferece à Intec Brasil infraestrutura, mentorias e auxílio ao negócio na parte de gestão. Capacitações aos empreendedores, uma gama de serviços que vão auxiliar no desenvolvimento do negócio, da gestão. Rafael explica que a empresa está na etapa de comercialização dos produtos. A equipe aguarda o registro do Ministério da Agricultura, busca alcançar investidores e pretende montar uma agroindústria para executar o processamento e atender uma demanda de toneladas mensais de produção. Usar insetos na alimentação é uma tradição conhecida na Ásia. Recentemente, outros países permitiram o consumo, por exemplo, Holanda e Suíça. A perspectiva é que em 2018 seja liberado o uso de insetos na alimentação humana em toda a União Europeia.
De acordo com o diretor-geral da ONU para Alimentação e Agricultura, José Graziano, em 2050 será preciso 60% a mais de comida para atender a demanda de 9 bilhões de habitantes no mundo. O empresário Regis acredita que os insetos podem ser uma solução. É uma tendência, sim, porque é uma produção sustentável e o risco de transmissão de doenças via alimentos é baixíssimo com o uso do tenebro molitor. Estudantes de escolas públicas e particulares poderão participar do 7º Congresso da Juventude no dia 23 de novembro na Arena do Sabiazinho. As inscrições já estão abertas. Os jovens devem procurar a secretaria das escolas e preencher a ficha de inscrição. Os temas para discussão vão de mercado de trabalho e empreendedorismo à influência das mídias sociais. Mais informações pelo telefone 3239-2585. O fim de semana foi de muito sol e calor em toda a região, nada de chuva e assim deve continuar nos próximos dias. A previsão para amanhã você vê agora no mapa. Em Uberlândia, o dia começa quente. A temperatura varia entre 22 e 33 graus. Não chove. Em Patos de Minas, a terça vai ser de muito sol e calor. Nenhuma previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 34 graus. Calor mesmo em Ituiutaba. Mínima prevista de 25 graus e máxima de 36. Em Monte Carmelo, os termômetros devem marcar 20 graus pela manhã e alcançar 32 no fim da tarde. Não chove na cidade. Já em Araguari, a terça começa com sol e poucas nuvens. Mínima prevista é de 20 e máxima de 32 graus. Também nenhuma previsão de chuva para a cidade. Depois do intervalo, a Universidade Federal de Uberlândia propõe política de diversidade sexual. E ainda tem café temático sobre fármacos, evento de graça e você pode participar. Saiba como daqui um pouquinho. O TV Notícias volta já. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2017. O dinheiro será depositado na conta do contribuinte no dia 16 deste mês. Mais informações no site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br. A Agência Intelecto da UFO promove a 2ª edição do Café Temático sobre Fármacos. O evento é de graça. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Flávia, a todos que assistem o TV Notícias. A 2ª edição do Café Temático acontece no bloco 4K do campus Umuarama da UFO. Para ter mais detalhes, eu converso com o Thiago Paluma, ele é diretor de Inovação e Transferência de Tecnologia da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO. Conta pra gente essa edição, o termo fármacos. Por que vocês vão falar sobre esse assunto? Olá, a Agência Intelecto, que faz parte da Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia da ProPP, ela está organizando esse 2º café temático com o tema fármacos para poder convidar e discutir um pouco sobre esse assunto com os nossos pesquisadores dos cursos de biotecnologia e ciências da saúde. Como é possível se inscrever? Os interessados eles podem entrar em contato com a Diretoria de Inovação no 3239-4977 ou através do e-mail administe@intelecto.ufo.br. O Café Temático está na 2ª edição, é um momento de troca de ideias. Conta um pouquinho mais como funciona na prática o evento. Nesse café temático, a gente vai receber os pesquisadores da UFO que tenham interesse e vai receber também um representante de um laboratório que chama Biozeus, que é um laboratório de fármacos humanos, que vai passar um pouco sobre a experiência do laboratório, conhecer um pouco as pesquisas da UFO e estabelecer contato com os nossos pesquisadores. Então agora vamos reforçar o convite para o pessoal poder participar, data, horário e local. Bem, é dia 10 de outubro, 13h30, no bloco 4K do campus Umuarama. Tiago, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. Alunos, professores e técnicos da universidade se organizaram para definir uma política de diversidade sexual dentro da instituição.
Esta política pretende definir objetivos, programas de ação e políticas de acolhimento para promover o respeito à diversidade. Eu recebo aqui no estúdio o professor do Instituto de Psicologia da UFO, Emerson Razeira, que também faz parte da comissão. Professor, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de uma política à diversidade sexual, ela envolve muitas questões, né? Inclusive ações políticas mesmo, mais estratégicas, como também ações relacionadas ao cotidiano dos nossos alunos, não é mesmo, professor? Isso. A proposta de política de diversidade sexual que a gente está elaborando e construindo coletivamente, ela visa estabelecer um conjunto de princípios e objetivos e programas para que sejam desempenhados e desenvolvidos por todos os âmbitos da universidade, por todas as unidades acadêmicas, envolvendo diferentes aspectos: ensino, pesquisa, extensão e gestão. Quando a gente fala em uma comissão, ela é bem mista, quer dizer, envolve áreas bem diferentes, como também pessoas com idades diferenciadas, com formação específica também? A comissão foi composta com representantes de diferentes unidades e segmentos. Então, nós temos docentes de diferentes unidades, nós temos técnicos, bem como alunos, representantes estudantis. A gente pode dizer, criando uma política interna que funcione dentro da instituição, a gente consegue garantir também, inclusive, referência até para outras instituições de ensino e trabalhar também em conjunto com outras universidades que também adotam esse tipo de prática? No processo de elaboração da política, a gente fez uma análise da legislação pertinente a essa questão. A gente buscou conhecer a experiência de outras universidades, bem como uma análise das demandas da comunidade da UFO. Nesse processo, a gente viu que muitas universidades maiores já têm programas estabelecidos em relação à diversidade sexual e muitas outras ainda têm ações incipientes nesse campo. Nesse sentido, eu considero que a UFO tem um protagonismo importante em relação à produção dessa política e vai se somar a essas outras universidades, contribuindo para que a promoção do respeito à diversidade sexual seja pauta constante no ensino superior brasileiro. Professor, só para a gente encerrar, eu sei que muitas atividades já foram desenvolvidas, muitas reuniões, muitos encontros. E o que acontece a partir de agora? Qual que é a ideia realmente que a gente já coloque em prática, ações, eventos e muito mais? É importante que o trabalho da comissão, a comissão trabalhou ao longo do ano todo para construir essa proposta. A gente teve já uma reunião anterior aberta à comunidade para conseguirmos novas sugestões e avaliações. A comissão se reúne e então encaminha para a reitoria, que vai dar os devidos encaminhamentos nos conselhos universitários para sua aprovação e deliberação. Obrigado, então, professor, e sucesso nesse projeto, é claro, e em outros também que venham pela frente. Eu que agradeço a oportunidade. E depois do intervalo, o programa de pós-graduação oferece a primeira disciplina exclusivamente em inglês, mas produção e visibilidade internacional. Tem mais, o TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Com base em estudos clínicos e pelo tratamento e acompanhamento também de pacientes atendidos dentro da universidade, professores pesquisadores do curso de odontologia da UFO escreveram um livro sobre hipersensibilidade dentinária e lesões cervicais não cariosas. Nomes técnicos, mas problemas comuns. Nós vamos entender um pouco mais sobre o assunto com o professor da odontologia da UFO, professor Paulo Soares, que também é um dos autores dos livros aí. Professor, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala nessa produção, é uma certificação de que muito que é produzido dentro da universidade pode ser multiplicado através do conhecimento também nessas publicações? Exatamente, Flávio. O livro é a resposta de um acúmulo de documentações científicas que foram publicadas em periódicos científicos, só que agora acessível a toda a comunidade odontológica, pessoas de outras áreas da saúde que queiram entender essa doença que é uma doença, que é a doença odontológica, a doença bucal mais incidente da nossa geração. Quando a gente fala nessas doenças, a gente sabe que são nomes técnicos, para quem está em casa entender é bem difícil, mas é algo realmente comum e está muito relacionado também a comportamento, questão de hábito nosso? Perfeito, está relacionado ao hábito, está relacionado ao estilo de vida, é uma doença silenciosa. No primeiro momento, o paciente relata que a raiz dele está aparecendo, que a gengiva mudou de posição, que o dente está extruindo, mas na verdade é uma recessão gengival, a gengiva muda de posição e ele relata primeiro uma hipersensibilidade, uma dor.
E a evolução dessa doença é a lesão cervical não cariosa, é formar uma cavidade na base do dente próximo da gengiva. E isso não depende de bactéria, de processo inflamatório ou de descuido da higienização. Em que momento, é interessante falar de saúde bucal, porque é um problema do brasileiro, infelizmente, que não investe tanto, às vezes até em prevenção, inclusive. Qual que é a hora certa de procurar um especialista ou de fazer um tratamento para evitar esse tipo de problema também? Perfeito. Na verdade, todo dentista está apto a verificar isso desde a adolescência, né? Desde o início da juventude, vamos falar assim. É por isso que a gente fala que os pós-ortodônticos é um grupo de risco, na verdade é o maior grupo de risco. Nesse momento, o dentista tem que ficar muito atento, porque o jovem ele começa a adquirir novos hábitos, apertamento dental, estresse psicológico, ansiedade, a ingerir muito alimento ácido, a escovar os dentes com muita força, próximo do consumo desse ácido, a desenvolver doenças gástricas. Então, todo esse contexto, né, o atleta é um grupo de risco, né, o paciente com refluxo gastroesofágico, a doença do refluxo também é um grupo de risco. Todos esses fatores associados começam a acometer os pacientes desde os 17, 18 anos e aí em diante o tempo vai determinando o caminho da doença. Professor, para a gente falar um pouquinho mais sobre o livro, ele foi publicado fora do Brasil, depois ele foi reeditado aqui no Brasil também, com a tradução dele inclusive. Como é que funciona isso? É algo realmente que comprova o trabalho dos nossos pesquisadores, principalmente profissionais e que também fazem pesquisa? Perfeito. Esse livro, esse aqui é o original, publicado nos Estados Unidos e também na Alemanha. Ele é o resumo de um trabalho de 90 autores, entre brasileiros, europeus e americanos. É um livro brasileiro, 75% de pesquisadores, a maioria aqui da universidade, do grupo de pesquisa em lesões cervicais não cariosas, é o grupo que eu coordeno desde 2008, e essa aqui é a tradução dele para português. Né? Você pode encontrar esse livro no site da quintessenciaeditora.com.br, que é a editora internacional, e esse livro ele resume toda a nossa história do Centrinho de Uberlândia, que ele acontece no bloco 4T, lá no Moarama, toda terça-feira, das 5 às 9, das 5 da tarde às 9 da noite. E resume também as publicações internacionais de impacto de outros autores. Né? Um pouco da nossa história e um pouco do que a gente pensa para os próximos 10, 15 anos dessa doença. Olha, professor, a gente poderia falar mais e com certeza o assunto merece em função da própria saúde, bem-estar, qualidade de vida e assim nós faremos, com certeza. Sucesso com o livro e que venham outros mais também. Ok, obrigado. Obrigado, Flávio. Professor. Recentemente foram divulgadas as notas da CAPES e a Universidade Federal de Uberlândia garantiu classificação de excelência em muitos programas de pós, o que reforça a qualidade do que é produzido dentro da instituição. A UF está em um processo de internacionalização. No lugar do tradicional português, nesta sala o centro das atenções é a língua inglesa. A disciplina de Branding, oferecida pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, é ministrada exclusivamente em inglês. Eles têm se empenhado bastante, eles estão acostumados com a leitura e a escrita em inglês, por ser um programa de pós-graduação, mas me surpreendeu positivamente o desempenho deles na participação oral. Eles participam normalmente da aula, com perguntas, com exemplos, eles têm usado muito bem o idioma e têm saído muito bem. A professora explica que o conteúdo transmitido em inglês ajuda a atrair estudantes de outros países para estudar na UFO. Além de desenvolver a capacidade e a prática dos alunos nossos, dos nossos programas de mestrado e pós-graduação no idioma, em inglês, também atrair profissionais, professores e alunos de outras instituições no mundo todo, que aí eles têm acesso à disciplina completamente, mesmo que não tenham influência total no idioma, e isso ajuda muito na internacionalização da nossa faculdade e também da UFO. Carlos faz mestrado acadêmico na FAGEM. Decidiu se inscrever na disciplina optativa porque gosta do idioma. A maior parte dos conteúdos que nós lemos, os artigos científicos, são na verdade, em inglês. Mas certamente é uma oportunidade, eu acho, única aqui na universidade da gente poder absorver um novo conteúdo e, ao mesmo tempo, praticar em inglês. A mestranda Thaís acredita que estudar branding em inglês possibilita a produção de publicações na língua. Uma oportunidade de enriquecer o currículo e ter um diferencial de mercado. Essa disciplina ela veio muito ao encontro do tema que eu tenho trabalhado na minha dissertação de mestrado, que é a gestão de marcas, né? Marcas próprias. Então está sendo uma oportunidade assim, de ampliar os conceitos, né? de entender um pouco melhor essa realidade. A oferta de uma disciplina ministrada totalmente em língua inglesa é só uma das ações que
visam a internacionalização da UFO. Recentemente, a universidade recebeu representantes do Comitê de Consulta do Programa Idiomas Sem Fronteiras de várias universidades, como UNB, Universidade Federal do Ceará, Federal de Santa Catarina, Federal de São Carlos, entre outras. Foi montado um projeto de gestão que será apresentado ao Ministério da Educação no início do próximo ano. O que nós estamos propondo é que, a partir de 2019, o MEC adote um outro mecanismo de gestão, em que as universidades parceiras exerçam papéis mais efetivos, não apenas na perspectiva acadêmica de desenvolvimento das línguas, mas também de cogestão do programa. É um modelo novo, porque normalmente os programas ou eles são geridos autonomamente pela universidade ou pelo MEC, e nós estamos propondo um modelo híbrido, em que o MEC assuma um papel gestor, financeiro, mas que as universidades tenham um papel importante nisso. Segundo o diretor da Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFO, a universidade tem relações próximas com vários países, como a França. Nós estamos começando a desenvolver relações com a Hispanoamérica, com a Espanha. O espanhol também exerce. Então, nesta lógica, nós começamos a ofertar, dentro do pacote Idiomas Sem Fronteiras, a partir de agora, cursos de espanhol e cursos de francês, além de português e línguas estrangeiras. Lembrando que esses cursos são totalmente gratuitos e têm como foco o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. A universidade também oferece minicursos de língua inglesa para a comunidade interna e externa. Para isso, os alunos são capacitados durante a graduação em letras. Desde o início nós temos alguns programas, algumas ações de extensão, inclusive, em que ele pode já atuar como professor, ao mesmo tempo que ele vai se capacitando e fazendo a reflexão sobre essa prática. Mas ao final do curso nós temos estágios supervisionados, em que, por exemplo, no momento nós oferecemos minicursos de língua inglesa à comunidade UFO e externa à UFO também. Temos o programa Idiomas Sem Fronteiras, que é oferecido também a toda a comunidade UFO, em que esses alunos que estão em formação, alguns já concluíram a formação, mas oferecem também aulas de língua inglesa ou de língua estrangeira para fins acadêmicos. Para participar, basta pagar uma taxa de inscrição de R$20. O Marcelo é um dos alunos. Ele estuda Direito na UFO e também faz aula de latim. O estudante conta que tem vontade de ir para o exterior. Eu tenho interesse de conhecimento da língua e da gramática por conta de estudos, quem sabe, no exterior, uma bolsa de estudo no exterior. A internacionalização é um processo, não é um objetivo em si mesmo. E o TV Notícias desta segunda-feira acaba aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6:50. Um abraço e até lá.